Olá, boa noite. Estamos aqui com o programa Replay de toda segunda-feira, numa parceria aqui com o nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza e o site Miséria, o principal site de notícias do Nordeste brasileiro. Começando aqui para destacar muita coisa nessa segunda-feira para você. E olha, aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, tá? Você não está inscrito ainda? Se inscreve aqui no YouTube, deixa o teu like, porque é importante demais que você também curta aí, deixa o seu like, compartilha com a galera, avisa aí, já começou o replay, tá bom? E aciona o sininho para que você sempre seja comunicado quando a gente tiver uma nova postagem. Bom, vamos destacar hoje aqui muita notícia do Icasa. O Icasa está recebendo jogadores. E o Sidney Moraes, hein? Quando é que chega? Virou novela essa história do Sidney. Vem, não vem, chega, não chega. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Sidney Moraes. Também tem o presidente Francisco Leite Bezerra, o França, falando sobre a situação do clube e está reclamando. Está de cabeça inchada o França com advogados que estão acionando a justiça, o Verdão do Cariri, e ameaça inclusive tirar o time da Copa do Brasil. Você vai saber dessa história também daqui a pouquinho. Vamos falar ainda sobre um craque que chegou a falar sobre jogador. Diz que sabe de jogador envolvido aí naquela jogada de manipulação de resultado. Aliás, esse é um tema que vem sendo bastante discutido, né? Vez por outra está caindo aí esse tema nos meios do nosso futebol, infelizmente. E vamos trazer também, daqui a pouquinho, o resultado do Campeonato Metropolitano, que já tem time campeão em algumas categorias de base. Mas a gente está recebendo hoje, com enorme prazer, dois convidados ilustres. Um é o presidente do Guarani, Rômio Caldas. O Rominho está aqui com a gente, agora numa situação bem diferente daquela que ele esteve aqui, que ainda ia começar o campeonato, estava com planejamento, estava inclusive para confirmar o técnico, ele não chegou a confirmar o técnico ali naquela ocasião, né? Ainda estava naquela ali. Eu já sabia, né? Já estava sabendo. Eu disse, rapaz, eu sei quem é. Em off, depois eu disse, eu sei quem é. Ele disse, já está sabendo, rapaz? Eu disse, pois é. Mas no ar ele não falou nada, né? A gente estava naquela ainda de apurar a situação. E hoje ele vem, ainda traz a convidada ilustre, que é a taça do time campeão cearense da Série C do campeonato, cearense da Série C de 2021. Rominho, prazer aí ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e parabéns pelo êxito da conquista, né? Depois do inferno de 2020. Tendo aí, chegando ao céu em 2021, Rominho. Boa noite. Aqui se planta e aqui se colhe, né? Porque se fosse outro sofrimento daquele, meu amigo, o cara tem que parar de tudo do futebol. Mas graças a Deus está aí, ela aí, ó, para todos os torcedores do Leão. Olha, torcedor aqui, olha aqui, portanto, o troféu de campeão. A galera, a torcida do Leão do Mercado, estava com saudade de ver uma conquista do time do Guarani. E está aqui o presidente com esse troféu. A gente vai falar muito ainda sobre o Leão do Mercado, tem muita coisa para a gente destacar. Qual é o sentimento, Rominho, depois do título, do acesso, qual é o sentimento hoje, você, não apenas como torcedor do Guarani, mas como presidente do Leão do Mercado, depois de ter passado aquele momento tão difícil que foi 2020? Hoje, como presidente, o sentimento é de alívio, né? Porque eu assumi o time na segunda divisão, por alguns erros pessoais, né? Sem saber ainda o que era ser um dirigente do clube. A gente caiu para a terceira divisão, mas eu não fiz aí como muitos, né? Que abandonou o barco e saiu, e continuei, batalhei muito aí com a ajuda de várias pessoas e graças a Deus a gente conseguiu o nosso objetivo, que foi voltar o Guarani para onde eu achei, né? Antes a gente vai falar ainda muito sobre o Guarani daqui para frente, mas eu queria que você dissesse, e o futuro do Rômio Caldas? Continua como presidente do Leão do Mercado? Tem um mandato até quando, Rominho? Até julho. Até julho do ano que vem. Segue, cumpre o mandato? Cara, eu vim de Fortaleza para entregar. Já veio? Já é certo. Aí, a intenção. Assim, eu não podia falhar com a galera que tanto me ajudou, né? A conquistar esse troféu. Aí eu disse, não, vou fazer umas promoções aí. A gente terminou até um agora que Samuel fez. Samuel fez uma rifa do ano TV aí para já ir arrecadando e terminar de pagar a dívida que ficou da terceira. E, cara, assim, eu ainda não sei, eu já disse aí a galera que queria uma reunião em janeiro, a gente vê o que é que vai ter de apoio. Estou correndo já atrás de outras coisas, provavelmente vai ter o apoio público, né, do município. Tem umas coisas aí, uns projetos, mas se Deus quiser, pode ser que eu termine o mandato. Você conseguiu quitar todos os débitos? Ou ainda tem alguma Ainda pendência? não, tem umas coisinhas, mas se Deus quiser, em janeiro vai estar tudo certo. Está bem encaminhado, então, Tá. Né? Tá todo mundo tranquilo, não tem nenhuma reclamação?
Tem, né? Porque quem é que não quer dinheiro? Todo mundo quer dinheiro, né? Todo dia o telefone toca, pelo menos umas 80. Presente, aí, quando é que sai? E o Natal, eu digo, todo mundo liso. É igual a pilha, né? Nós somos dirigente de sabonete, liso e cheiroso. Mas você não tá cheiroso igual a pilha, não. A pilha tava cheirosinho lá, os pilha. Você não vai vir só... Não, rapaz, dirigente liso e cheiroso. É os dois lisos, mas é os dois campeões, né? É, pelo menos isso, né? Os dois vieram aqui com o troféu. Primeiro, a gente vai falar muito sobre o Guarani ainda. Vamos começar aqui falando sobre os campeões, mas do Campeonato Metropolitano de Futebol, de Futsal, categoria de base, né? Desde o Sub-7 até o Sub-21, né? E já tem aí campeões, a gente já teve o contato aí com o professor Gilberto Alves, que está sempre na coordenação, e já tem os campeões aí até o Sub-15, pelo menos é o que a gente apurou aqui. Vamos mostrar aí os resultados. Os campeões, ó, o Sub-7, campeão foi a Escolinha do Careca, grande Careca, gente boa, faz um trabalho bacana. O vice-campeão foi Estrela do Crato. No Sub-9, o campeão foi o Cariri Esporte Clube, o vice-campeão Astrovila de Barbalha. No Sub-11, o campeão foi a Escolinha do Biguá, o vice-campeão Cariri Esporte Clube. O Sub-13, o campeão a Escolinha do Careca, vice-campeão Estrela do Crato. No Sub-15, o campeão Escolinha do Crato e o vice-campeão Ilha Nova Vera Cristo, portanto, do Sub-7 ao Sub-15, já tendo os campeões do Campeonato 8º Metropolitano de Futsal, categoria de base 2021, competição que a maior parte dos jogos ocorreu lá no ginásio poliesportivo, né, e acabou movimentando o pessoal de toda a região do Cariri, inclusive vieram algumas equipes até de outros estados. Muito legal mesmo, tá aí você conhecendo os campeões e vice do Sub-7 até o Sub-21. Bom, a gente falou aqui, a gente anunciou no Instagram, a gente anunciou também no Facebook, no nosso status do WhatsApp, sobre um craque que acabou falando sobre essa questão de manipulação de resultado. Infelizmente, é um tema que, vez por outra, surge, a gente já trouxe aqui algumas vezes no programa Replay. E eu quero também saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui no chat do programa, tá certo? A gente vai colocar esse vídeo. O vídeo foi uma entrevista do Rafael Sobis, que é um jogador conhecidíssimo, né? Passou por várias equipes do nosso futebol. E o Rafael Sobis participou do programa Cara a Tapa, do Rica Perrone, e ele acabou falando sobre vários assuntos, né? E é um podcast, né, do Rica Perrone, né, Kleber? É um podcast, né, enfim, é um bate-papo, na verdade, não é nenhum podcast, é um bate-papo que ele tem com o Rica Perrone, lá no programa Cara a Tapa. E o Rafael Sobis, entre vários assuntos, acaba falando também sobre uma situação, algo que foi até provocado pelo próprio Rica Perrone. E aí eu trago esse tema aqui para você também participar, deixar a sua opinião aqui no chat, aqui do canal. A gente vai estar lendo as mensagens e a gente acaba também expondo a sua opinião, até porque é um tema que, vez por outra, já foi citado aqui também no programa Replay. Vamos ver o que falou o atacante Rafael Sobis, um dos craques muito conhecidos do nosso futebol brasileiro, ao Rica Perrone. Veja só. Se eu disser para você que tem muito jogador hoje fazendo escanteio de propósito para ganhar a casa de aposta, você já está vendo? Acredito. Mas você já viu? No meu time não, mas eu sei que tem. E onde é que isso vai parar? Tomara que parem na cadeia. Porque o problema não é a casa de aposta existir, o problema é o caráter do jogador que faz, né? A casa de aposta existir O brasileiro não tem jeito, cara. E tem, velho. E tá cada vez mais forte, né? Tá cada vez mais O forte. jogador de Série B que ganha mal, ele bota ali 10 mil reais, fatura 25 Uma expulsão, numa aposta alguma dessa. coisa. Loucura, né? Tem que se criar uma maneira disso aí virar cadeia séria, porque senão vai começar a brincadeira a E ficar... como que vai atrás, não sei. Mas tem, se for atrás tem, pega um monte de gente. Pega um monte de gente. Já tá rolando. Tá rolando. Tá rolando, os caras. Tá aí, falando aí o Rafael Sobis sobre esse tema polêmico. É um tema polêmico, né, Romeu Caldas, Rominho? E é um assunto que acabou surgindo de um tempo para cá também aqui no nosso futebol cearense. Né? Essa história do jogador dar um chute para o escanteio, um pênalti, enfim, às vezes uma falta meio esquisita, e acabou. A gente chegou a um ponto, infelizmente, que o jogador parece não ter mais direito de errar, porque qualquer erro acaba virando suspeito
devido a várias situações que a gente acaba ouvindo, infelizmente, no futebol, hein, Rominho? E isso atrapalha muito, cara, até no pré-campeonato, que é na formação do elenco. Certo? Você está montando um elenco, está de olho no jogador ali, quando você fecha com um jogador, aí chega mesmo de comentário, o jogador fez isso, fez aquilo. Até agora, no próprio elenco que a gente tinha, já chegou comentário em mim que o jogador estava tentando fazer isso e tal. Eu chamei Lamar, ei Lamar, nós temos que ir atrás disso. Quando nós olhamos, não era só conversa. Então, assim, às vezes a pessoa tenta prejudicar o jogador, como ia acontecendo, o jogador ia sendo prejudicado sem ter a intenção. Só conversa do povo inventando. Mas aí você, como dirigente, não pode deixar de apurar, de ir atrás. Lógico, não. Eu até falei com o Lamar em um jogo, a gente tirou o atleta, não, deixa o atleta, bota o atleta no banco e vamos analisar. E no meio do jogo precisamos do atleta. E quando o atleta entrou, meu amigo, entrou numa força de vontade tão grande que eu digo, Lamar, se um cabo desse aí fizer bets, eu quero 11 desse jeitinho aí. Porque estava dedicado. Tava. Você deixou já de contratar algum jogador, Rominho, para o Guarani, este ano especificamente, porque de repente surgiu a história que o jogador podia ser envolvido com uma situação semelhante? Já, desde o ano passado. Então, desde 2020 que você já evitou alguns jogadores já? A gente já evita alguns jogadores porque eu não posso confirmar, né? Mas a gente escuta várias pessoas falando. Então a gente não... Eu praticamente trabalho desse jeito. Eu não vou querer confirmar não, se ele faz na minha mão. No meu time não, né? Às vezes você contrata um jogador até arriscando, mas o cara faz o bets, quem ganha o dinheiro é ele. E às vezes tora em você, que você é o dirigente, é o presidente, aí vamos dizer que você também está fazendo. E assim, graças a Deus, uma coisa que meu pai sempre me ensinou foi querer só o que é meu. E se um dia eu for tentar ganhar dinheiro com essas coisas aí, velho, eu acho que não vai ser o Rominho não, vai ser outra pessoa, mas eu não. Realmente é uma situação complicada que a gente acaba trazendo aqui e assim, a gente espera muito que esse tipo de coisa venha a ser melhor investigada, né, para haver uma punição. A gente segue observando aqui. Eu vou até tentar aqui ver aqui, assim, eu quero a sua opinião também, que o torcedor possa estar aqui conosco, também participando. Deixa o teu chat, tá bom? Deixa o teu recado aí no chat para falar um pouco sobre essa situação. É importante que haja a participação das pessoas, que falem, porque às vezes tem jogador que está sendo prejudicado também, porque você gera uma situação desconfortável. Pronto, está aqui, a gente está com o dirigente aqui, deixou já de contratar jogador porque havia a suspeita. E aí, como é que fica a situação? Né? Você pega, o jogador às vezes, talvez não seja nem envolvido, mas já pegou uma fama de uma suspeita por um lance, por uma coisa ou outra, e acaba, enfim, é muito ruim isso, porque... E jogador diferenciado, cara, que o cabo sabia que vinha para somar e para ajudar, né? Aí você vê, a galera vai falando e passando informação. Assim, tem dirigente que tem coragem, né? E arrisca. Eu não tenho coragem não, porque principalmente na situação que o Guarani estava, na terceira divisão, eu não podia errar mais como eu errei na segunda. Pois é, eu lembro aquele jogo Brasil e Bolívia em 93, eliminatórias da Copa do Mundo. Primeiro jogo que o Brasil perdeu a eliminatória, foi um frango até do goleiro Tafarel. Já pensou nos tempos de hoje, né, acontecer isso? E olha que o Tafarel, com a seleção brasileira, é um baita goleiro, mas vez por outra falhava no clube. Eu lembro de várias falhas do Tafarel em clube, mas quando ele vestia a camisa amarela era impressionante como o Tafarel pegava bola, pegava pênalti e tudo. Então assim, eu estou citando um exemplo aqui, que antigamente a gente não tinha esse pensamento, essa malícia de imaginar, poxa, foi realmente uma falha? Ou o cara fez de propósito? Né? Mas aí estão surgindo situações, porque até escanteio parece que cobra. Eu não sei porque eu nunca participei de jogos, mas a informação que eu tenho é que se fala em escanteio... Aí nesse joguinho aí tem escanteio, tem gol contra, tem pênalti, tem expulsão, cartão, tem tudo. Até horário de gol, se o gol foi feito antes dos 30 minutos do primeiro tempo. O nome de quem vai fazer o gol, o time que vai ganhar no primeiro, o time que vai ganhar no segundo. E tudo você pode ganhar. Aí a pessoa como dirigente tem que aprender até a essas coisas para quando ficar olhando, por que meu time estava ganhando de 1-0 no primeiro tempo e no segundo tempo levou 3, 4, 5. A pessoa tem que ficar ligado nisso aí também. Então, assim, realmente, infelizmente, tem essas situações. Deixa eu tentar aqui, igual aqui. Bom, daqui a pouquinho eu vou tentar pegar aqui a mensagem da galera, por isso que eu quero que você deixe seu recado, deixe sua mensagem no chat, tá bom? Você que está acompanhando aqui com a gente,
Deixe o seu recado também aqui. O que é que você acha dessa situação, até dessa afirmação do Rafael Sobis? Um abraço para a galera do Cariri Diverso, o pessoal do Conta Podcast, o Xenofonte, o Henrique, um abraço para a galera que está aqui com a gente. O Alan Ítalo também, José Leonardo também aqui com a gente. O Marcondes Barbosa deixando boa noite também aqui para a gente, para o Rominho. O Carlos Eduardo disse que aqui tem que ficar até a Série A. Olha aí, Rominho. O Carlos Eduardo está dizendo que é o presidente até a Série A no Guarani. O Alan Rodrigues deixando boa noite. Alan é o zagueirão, o grande zagueiro, passou também pelo Guarani, pelo Icasa. Né? Alan que, enfim, jogou grandes times do nosso futebol. Zagueiraço. O Suderlon Brito, boa noite, estou aqui em Assaré assistindo o programa. Abraço para o Suderlon, lá em Assaré, galera boa lá de Assaré, a gente esteve lá em Assaré hoje. O Adriano também aqui, Casa Outro Patamar. O Deep Game está aqui em Pernambuco, um abraço, galera também em Pernambuco. Eduardo Alves também deixando aqui o boa noite. Marciano Ferreira, boa noite, manda um abraço aí para você, para o presidente do nosso Leão do Mercado. Parabéns novamente pela conquista. O Harrison Faustino, e casa tá cheio de jogador assim. Tava, aliás, ele estava cheio de jogador assim. Em que tempo, Harrison? Tem que ver também, né? O Raul Queiroz também deixando boa noite, o Adriano também, bora Verdão. Stone, gostaria de saber do presidente a respeito das camisas do clube, quando estarão à venda? O Raul Queiroz perguntando. A partir de janeiro só, as empresas estão tudo entrando de recesso, mas já foi pedido a camisa aí, acho que nessa primeira semana de janeiro está chegando já a camisa. Chegando já a camisa. Faça a feminina também, que tem uma mulherada aí que às vezes pergunta pra gente, e as camisas femininas? Pedi a feminina e tanto também pedi a infantil, que muita gente... Infantil também, bacana. A garotada, às vezes, o pessoal quer levar pro filho, né, pro sobrinho, enfim, é bacana também. Parabéns, grandioso Guarani, ao Rominho, ótimo trabalho. O Alan Zagueirão mandando um abraço para você aqui. Isso me deu um trabalho, isso aí me deu um trabalho quando era jogador. E deu trabalho? Vivia mais no DM do que treinando. Fim de que você pegou, rapaz, fim de carreira, rapaz. Aí foi. Mas ainda jogava muito, é doido. O homem jogava demais. Grande Alan, um abraço aqui. O treinador do Icasa está com Covid? Tá sim, Adriano, daqui a pouco a gente fala, viu? Deixa eu me ver aqui. O Elias Nunes, Buiú da Vila Três Marias, agradece aí pelo apoio da competição. Um abraço aí pro Elias, tá certo? Um abraço. Aqui o Alan diz aqui, isso acontece muito por culpa dos atletas. Na opinião do Alan, tem atleta aí que é culpado também nessa situação. Até porque é aquela coisa, né? Se o jogador não se vender, não vai rolar, né? O jogador não se vender, não rola essa situação. Rochélio Show, boa noite, Tony. Convidado também, doutor Rominho, bom programa aí. Um abraço, Rochélio. O Maio Luna, boa noite. Ao presidente do Guarani, parabéns pelo trabalho, está acompanhando de Brejo Santo. Um abraço aos amigos de Brejo Santo. Cariri Connect, vai ser presidente para sempre. Olha aí, Rominho. O rapaz aí, bota o Cariri Connect também para chegar. Ele também. Nosso patrocinador aí, João Filho. Patrocinador? João Filho, então pronto. Então esse tem moral para falar, já está chegando junto. Que acompanhei toda a campanha do Leão do Mercado na Série C, o Maio falando. O Eldson, boa noite, Tony, cadê os novos jogadores do Icasa? Daqui a pouco a gente vai falar alguns nomes, viu Eldon? O Mano Velho, boa noite, manda aí um alô para todos, baixiense, Maninho de São Paulo, um abraço pro Maninho, a galera de São Paulo também com a gente, tá certo? E aí, moçada, você concorda com o Rafael Sobis? Tem gente aí, tem jogador que realmente está se vendendo, né, para essa questão de manipulação de resultado, esses jogos de apostas que tem aí. O Rafael Sobis confirmou, né, disse que já ficou sabendo sim dessas situações. E você, o que é que você acha? Você já ficou sabendo? Tem conhecimento? Ou desconfia de alguma coisa? Deixe tua mensagem aqui no chat, tá certo? Que a gente vai destacar aqui dentro da nossa programação, tá bom? Olha, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vem para o segundo bloco, a gente vai falar do Icasa ainda tem o presidente do Icasa França, o Francisco Leite Bezerra, o França, que fala que pode sim tirar o Icasa da Copa do Brasil do ano que vem, se a CBF não chegar junto. Vamos explicar essa história daqui a pouquinho. E o próprio presidente França fala aqui ao programa Replay sobre essa situação. Sidney Moraes, como é que tá? A gente está apurando algumas situações e também jogadores que chegaram recentemente ao time do Icasa. Segura aí, daqui a pouquinho a gente vai falar e vamos ter mais um papo aqui com o presidente do Guarani, o Romeu Caldas, e ela está aqui com a gente, convidada especial, a taça do título do Campeonato Cearense da Série C 2021. A gente volta já. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais,
e toda linha, esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edlan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Vamos falar sobre a Autoescola Juazeiro. Você quer aprender a dirigir? Quer tirar de forma prática, rápida, a sua Carteira Nacional de Habilitação, a sua CNH? Então fale com quem entende do assunto. Autoescola Juazeiro. Você pode entrar no Instagram da Autoescola Juazeiro e lá você vai saber como tirar. Você manda mensagem, você pode já se inscrever por lá. E para você que é habilitado é bacana porque também tem muita informação lá no Instagram da Autoescola Juazeiro para você que já é habilitado. Dúvidas, pode tirar suas dúvidas sobre legislação de trânsito. Tá aí na tela então o Instagram, @CFC_Autoescola Juazeiro, tudo junto, @CFC_Autoescola Juazeiro, e tem o telefone aí é da Matriz, DDD 88 988864889, 988864889, tá bom? Então aproveita aí, olha, aí já está com a nova postagem, inclusive, vou botar aqui, ó, chegou a hora de tirar sua habilitação. Aproveite esse mês de desconto e inicie o processo para tirar a sua CNH. Vai lá no Instagram, postagem que foi feita hoje aqui, lá no Instagram da Autoescola Juazeiro, tá bom? Promoção, desconto neste mês para você que quer se inscrever, aprender a dirigir, né? E aí tentar tirar a sua CNH o mais rápido possível. Quer aprender a dirigir? Então fale com quem entende do assunto. Autoescola Juazeiro, está aqui na tela o telefone e também o Instagram. Você pode mandar mensagem, pode mandar o WhatsApp, pode ligar, tira sua dúvida, se inscreve e já começa a aprender a dirigir com quem entende do assunto, tá certo? Bom, vamos falar sobre o time do Leão do Mercado, o Guarani, que foi campeão da Série C do Campeonato Cearense de Futebol. Antes, deixa eu trazer aqui mais algumas mensagens da galera, a galera que está aqui com a gente. Vamos aqui, meu querido Cleber Ferreira, aqui o Mano Velho deixando boa noite, a gente já falou, né, que ele está em São Paulo. O Marconi Sávio também deixando um abraço. O Sérgio Ricardo fala da Arena Romeirão. A Arena Romeirão, Sérgio, está naquela situação, o pessoal terminando de colocar o gramado e vai fazer agora aquele trabalho de acabamento, né? Tem muita coisa para fazer ainda quanto ao acabamento. Se fala em mais de 90%, porque a obra realmente é grandiosa, mas o pessoal já está organizando, porque tem que colocar a parte elétrica, vai ser colocado ainda as cadeiras. Então, a gente vai tentar ver se essa semana a gente já faz algumas imagens para a semana que vem a gente trazer novidades aqui para vocês que estão querendo saber a atualização, tá bom? De como está a Arena Romeirão. A expectativa é de inauguração para o mês de março, segundo nos falou o próprio governador Camilo Santana, tá ok? E o Camilo já chegou, inclusive, na entrevista para a gente, para o Guto Vital e eu, confirmando aí que quer, na festa de inauguração, a participação dos clubes do Cariri, em especial Icasa e Guarani, que eu acho que é importante demais a gente ter Icasa e Guarani lá, os maiores patrimônios do futebol profissional do Cariri, sem dúvida, Icasa e Guarani, que tem uma história belíssima e não pode ficar fora dessa festa de jeito nenhum, de inauguração do Romeirão, tá bom? Francismar Diniz também deixando aqui o boa noite, mandando os parabéns para o Guarani. Luiz Neto aqui também com a gente. Manda alô para Jardim Cariri, um abraço para a galera de Jardim. O Edson Alves, salve Tony, aqui no bairro João Cabral, na expectativa de assistir o jogo do maior do interior na Arena Romeirão. Um abraço para o Edson Alves, galera lá do João Cabral.
Helena Leninha, boa noite, Tony. Manda um abraço pro meu tio Bastião, da Vila da Usina, e Deca Pedreiro, do sítio Catolé, em Juazeiro. Um abraço pro Bastião, lá na Vila da Usina, pro Deca, no sítio Catolé. Um beijo para você, tá bom, Leninha? O Marconi pergunta aqui, mandando um abraço para todos do Guarani. José Eudes, Flávio Araújo, treinador do Bahia de Feira agora, Feira de Santana. Ele já, inclusive, veio para cá, viu, José Eudes? Certo com o Bahia de Feira de Santana. Havia esperança do torcedor que, terminando a Taça Fares Lopes, ele continuasse, mas ele foi lá para o Bahia de Feira de Santana. Inclusive foram alguns jogadores, né? O Zé Oliveira, por exemplo, já foi, está lá também no Bahia de Feira de Santana. Alguns jogadores aqui do Cariri estão por lá, tá certo? O Pedro Jocélio diz, então vamos ter imagem da Arena Romeirão. Hoje não, tá, Pedro? Na próxima segunda-feira a gente vai ter. A gente vai tentar trazer aqui umas imagens para você de como está agora a coisa mais atualizada. Antônio Tiago Santana deixando também uma boa noite, é o Tiago dos Salesianos. Um abraço, Tiago. O Eduardo aqui, é verdade que tem muita manipulação de resultados na Série D? Assim, Eduardo, é difícil a gente chegar aqui e dizer, né? Porque assim, você afirmar, você tem que provar que realmente tem. Mas, infelizmente, se especula muita coisa, se fala muita coisa. E hoje, por exemplo, está aqui um dirigente do nosso futebol que já ouviu muitos, como é que eu posso dizer, muitas denúncias, né, de que tinha jogadores que o time poderia estar contratando e que tinha esse movimento. Ou seja, você mesmo confirmou aqui, Rominho, que deixou de contratar jogador porque havia essa suspeita. Né? Assim, na verdade, quando você vira dirigente de um clube, você conversa com a maioria dos dirigentes do Brasil. Então, conversa de todo canto. E aí, assim, então você já conversou com caras, assim, com diretores de outros estados, não foi só apenas aqui? E a gente sempre vai em procura de parceria, né? Para mandar um jogador, pegar um jogador emprestado. E às vezes quando você está montando um time, a pessoa se interessa num jogador seu, liga e tal. E conversa, quando você vê que você está interessado em jogador tal, aí eu acabo, rapaz, bicho, eu como teu amigo, se fosse você eu não levava não. Eu já trabalhei com um jogador que eu chamei ele mesmo, como meu amigo mesmo. Mas tem essa conversa assim, assada de tu, como é? É verdade? Aí o cara, não, você é doido, eu não gosto disso não e tal, não sei o quê. E então bora trabalhar comigo. E quando estava trabalhando comigo, mesmo antes de eu ser dirigente, o cara dava a vida quando estava dentro de campo. Ele honrou contigo a palavra, né? Honrou. Ou seja, essa história, Romi, pelo que você está me colocando, é uma coisa que não é assim, isolada. É no Ceará, é na Paraíba, de repente... Isso aí é uma coisa... Ou seja, no Brasil inteiro se fala isso hoje. Isso é uma coisa que eu acho que o futebol do Cariri, do interior, já é um futebol tão difícil de se fazer, que aí com esse tal desse Betis aí, acaba complicando mais ainda. Mas eu acho que se não tiver realmente uma verdadeira penalidade para isso aí, cara, o futebol vai perder a essência. Inclusive, o que a gente percebe, por exemplo, tiveram jogos aqui da Série C e da Fares Lopes que tinham representantes de empresas de apostas lá no estádio. Como conseguir entrar, não sei. Porque para a gente, por exemplo, entrar nos jogos, mesmo que a gente não fosse transmitir ao vivo, tinha que fazer um cadastro no site da federação, dizer que era da imprensa, etc, etc. Às vezes o Guto mesmo já chegou a ficar fora de jogo porque não conseguiu o cadastro. E a gente chegava lá e tinha alguém que estava ali. Eu lembro que teve um cara uma vez que eu vi alguém, não recordo agora, o cara foi brincar. E aí, como foram as apostas? Foram boas? O cara ficou todo desconfiado. Né? E eu nunca vi aquele cara aqui, parece que nem daqui da região ele era. Então assim, os caras estão infiltrados até nos jogos. Portões fechados, gente. E mesmo assim, tinha gente dessas empresas de apostas acompanhando os jogos da Série C da Taça Fares Lopes. Até o Thales está aqui, que me ajudou bastante lá no Guarani. E tinha jogo que eu olhava para ele, a gente jogando como visitante, né? Aí pra gente jogar de mandante, tinha que mandar uma relação, cadastrando todo mundo e tal. E eu ficava impressionado, sabe? O estádio, eu digo, rapaz, e pra lá, pra entrar é difícil, né? O cara não pode dizer quando ia pra fora. Aí quando ia pra fora, eu chegava lá, eu digo, rapaz, quando o jogo é aqui perto da capital, vai cabendo mais, Vai estar mais liberado, né? Os convites aumentam. Só no interior que funciona o Covid. Pois é bom a galera aí da federação até ficar esperto também quanto a essa situação, porque
acaba gerando realmente um mal-estar muito grande. Romeu, qual foi a maior dificuldade que você teve nessa Série C do Campeonato Cearense? Financeira. A maior dificuldade, eu acho que não só do Guarani, dos clubes do interior, é financeira, porque a gente dá uma de doido e pega um time desse com nome sujo, não tem como, sem certidão, não tem como arrumar muito apoio. A galera que ajudava muito virou as costas porque o time estava na Série C. Então, assim, na segunda divisão, quando eu caí com o time, cara, eu tinha pouco apoio, mas apoio grande, financeiro maior. E agora muita gente deixou de mão. Mas em compensação, nessa Série C, eu tive muito apoio de muita gente que voltou, ajudando pouco, mas foi o pouco que eles podiam ajudar. E estava ajudando lá de coração pela instituição, porque o futebol do interior, o que atrapalha ele é a vaidade. Eu não vou ajudar o Guarani porque Rominho está lá. Eu não vou ajudar o Guarani porque Tony Souza está lá. Então, assim, a pessoa deixa de olhar para a instituição e vai pela afinidade. Eu tenho um problema com fulano, eu não vou ajudar mais não. Eu tenho um problema com o Beltrano que está lá dentro, eu não vou dar nada não. E para de olhar para a instituição. Então, assim, quando todo mundo parar de olhar essa vaidade de um problema pessoal que você tem com o presidente ou com o diretor, com qualquer outra pessoa que tem dentro, e olhar só para a instituição, acho que o futebol daqui só tende a crescer mesmo. Do jeito que está, trancos e barrancos, aí em uma semana foi 2 campeões. É verdade, 2 campeões aqui do Cariri, 2 de Juazeiro do Norte. E aí eu te pergunto, se fala muito de terceira divisão, é o inferno do futebol cearense. É mesmo, Romeu? É, cara, porque tu só joga em campo ruim. O jogador, você pode olhar os times da terceira divisão, o jogador vem tudo baixando. Primeira divisão, teve jogador que jogou a segunda, veio para a terceira. Então eles querem sempre ganhar o mesmo tanto que ganhava antes. Então, assim, é uma competição que você só tem despesa. Escreve jogador, não tem desconto nenhum. Jogo fora, longe, não tem apoio de nada. O cara é campeão, ganha só as medalhas e o troféu. Então, cara, é assim, realmente é um inferno mesmo você estar na terceira divisão. E eu até brinquei com o Soares do Campo Grande, eu digo, mas dava pra nós ter combinado não, pra subir os dois e voltar os dois. Aí vai ter que ficar só um de nós no meio do caminho, mas graças a Deus, Deus abençoou, eu subi com o Guarani. Mas se Deus quiser aí, próximo ano aí, Soares sobe também, que é um cara trabalhador também, merece estar nessa situação não. Qual foi o maior pecado que ocorreu com o Guarani, por exemplo, em 2020, que fez com que o time caísse? Cara, eu acho assim, porque muita gente chegou e disse, não, chegou a hora de trocar o treinador, chegou a hora de mandar o jogador embora. Numa competição de um mês, cara, eu sempre gostei de trabalhar em cima de projeto, né? Eu montei o projeto com o Marcinho e fui até o final. Infelizmente a gente caiu. E do mesmo jeito eu montei o projeto com o Lamar e fomos até o final e a gente foi campeão invicto, só levamos 2 gols na competição. Mas chegou muita gente pra mim e disse assim, manda o treinador embora, como é que eu vou mandar Marcinho embora se eu não tinha dinheiro para pagar ele? Se eu não tinha dinheiro. Eu cheguei a conversar com o Oliveira Canindé, deixei tudo fechado. Pra ele vir. Cadê o dinheiro? Aí você tinha que pagar o cara pra ele ir embora e tinha que pagar o cara pra ele vir. Aí, assim, gente que fica em mesa de bar, só assistindo o jogo, não sabe a realidade realmente do futebol, né? Principalmente do interior. Então, assim, é complicado. Assim, é o torcedor, né? Aquela coisa do torcedor, do imediatismo, da paixão. Tanto é que quando eu assumi, eu também não sabia, não. Eu fui Aprendeu na hora. Foi. Aí, por isso que eu acho que foi nessa doidice minha que eu errei muito e acabei rebaixando o time. Mas meus erros me ensinaram a crescer muito, muito mesmo. Não só no futebol, mas em negócios pessoais mesmo. Só não ajudou a crescer muito no casamento lá em casa, que a mulher reza todo dia pra eu sair disso aí, mas vai dar certo. E, cara, eu botei em prática agora, teve um conselho de muita gente boa que estava perto de mim. Muita gente que estava afastada do Guarani voltou, Josafá, Edilson. Muita gente mesmo, Francimar Diniz, os caras me ajudaram na reta final. O Tiezão, que foi supervisão mesmo de tempo aí. Fazia tempo que eu tinha visto o Tiezão. Cara, muita gente voltou ajudando, dando conselho. A galera que já era mais experiente, o próprio Luciano Basílio e o Dr. Idemar, o Foca. Então, assim, foi muita coisa que deu para sugar coisas boas, botar em prática. E tá aí o resultado, né? Aí ela aí. Eu lhe pergunto uma coisa, você fala sobre a questão do treinador. Para você, foi uma falha ou não aquela quebra de um acordo que havia sido firmado anteriormente? Eu não lembro se já era na tua gestão ou foi nessa transição da sua chegada à presença do Guarani. Agora não estou recordando bem.
Porque o Guarani tinha confirmado primeiro o Roberto Carlos e Filinto. ou o Filinto Holanda. E aí houve uma pausa ali, acho que até a questão da pandemia, houve uma pausa e depois eles acabaram não ficando. O que aconteceu que eles não ficaram e para você foi um erro ou foi um acerto? Cara, pra mim eu considero um erro, mas assim, eu tinha que tentar uma coisa que eu tava querendo, não que eu queria um Marcinho. E quem mandou trazer Marcinho foi outra pessoa. Mas acho que ninguém sabe, só quem sabe é eu e ele. Eu sentei com o Washington lá em Caciubá e fiz a minha proposta a ele, a mesma proposta que o Icasa fez a ele, eu fiz. Só que como ele, o cara é homem de palavra, não, eu já recebi a mesma proposta de Kleber e eu vou realmente ver se está de pé e se tiver de pé eu vou ficar lá, porque Ou seja, o Icasa tinha feito a proposta primeiro. Pronto, aí ele até disse isso, assim, eu não sei se foi a intenção dele, de tipo fazer leilão, mas eu não faço leilão por ninguém. Eu disse mesmo a ele, eu digo, ó, infelizmente eu estou lhe oferecendo que eu vou atrás de tentar lhe pagar. Na verdade eu tinha achado um investidor que ia pagar o Washington da comissão, né? Mandou fazer a proposta, eu fui firrar a proposta. E como o Washington não pôde vir, a gente já tinha feito um acordo lá com o Roberto e com o Felipe, aí outro diretor chegou e indicou o Marcinho, que já queria o Marcinho há muito tempo, e realmente o Marcinho tem bons trabalhos no Calcaia, né, nos outros cantos aí. O maranhense, inclusive com moto e tudo, ele... Mas no Guarani, assim, o time foi muito bem montado, para mim era um time muito bom, mas não encaixou e o Marcinho perdeu o controle do time também. Para mim foi um dos erros, maior foi esse aí mesmo. Mas graças a Deus o homem já está de novo, bem empregado de novo, fazendo outras campanhas boas. E futebol é assim, às vezes você não dá certo aqui, mas em outro canto dá. E este ano, qual foi a importância do Lamar nessa... Cara, Lamar... Para você nesse título, nesse acesso? Lamar, para mim, se eu fosse presidente da seleção brasileira, ele era o treinador. Porque é um cara que estuda demais. Ele, juntamente com o Evilton, o preparador físico, cara, é dois caras fora de série, sabe? Que eu tenho certeza que... Era dois caras que eu queria contar na segunda divisão. Mas eu tenho certeza que nem o Crato segurou eles o ano todo. Porque é uns caras que tem um grupo na mão. Eu tive o prazer de convidar um grande amigo meu que foi jogador que você conhece, o Roberto Juazeiro, para ser o auxiliar de Lamar no Guarani. Cara, eu nunca vi também um cara daquele não, bicho. Tanto é que Lamar levou ele junto, a comissão do Crato. E tipo, o cara tinha um jogador na mão, sabia entrar na meta do jogador na hora certa. Lamar é um cara fora de série, tá de parabéns pelo trabalho dele aí. Eu só peço que Deus abençoe ele aí, de lá de brasileiro e mais pra frente. Qual foi o pior adversário que você achou? Teve algum time assim que você disse, opa, o negócio aqui vai pegar? Não falando do título, né? Porque a gente sabe que quando chegou no título, o que se falava de favoritismo era o Grêmio Pague Menos, né? Porque era o time que talvez tinha o maior recurso financeiro da Série C do Campeonato Cearense, fez as maiores contratações, os maiores investimentos. As informações que a gente tinha de bastidores é que o Grêmio Pague Menos, os jogadores estavam lá, tinham salários ali nível próximo de primeira divisão, né? Então realmente eles investiram para subir. Tiraram de jogador meu, que eu fechei tudo aqui, o jogador ligou para mim, homem, cara, o Pague Menos está me oferecendo 3 vezes mais. Por exemplo? Aí eu digo, vá com Deus. Por exemplo, quem? Por exemplo? O jogador? Sim. Thales, o lateral direito. Lamar pediu ele, a gente fechou um valor com ele, os cabos levaram ele pagando, acho que foi R$8 mil. Léo goleiro. Eu ia atrás dele também, foi uma pancada, uma porrada que ele ganhou lá. Então assim, é fora da realidade de terceira divisão. Aí para você complicou, aí teve que... Não para mim, eu acho que para todos os clubes. Todo mundo, realmente. E aí, mas qual foi o time assim que você acha que foi a maior dificuldade para o Guarani nessa série? A maior dificuldade para o Guarani, que assim, com todo respeito, nunca venceu a gente. Mas o pior jogo para mim foi os jogos contra o Campo Grande. Campo Grande foi a maior. Porque tinha jogador que já tinha passado pelo Guarani, tu sabe que a lei do ex, né, meu amigo? Quando o ex pega o time do cara, os caras jogam. Aquele Davi, bicho, tem hora que eu fico com raiva dele. Ele, aquele calcinha lateral. Eu digo, meu amigo, contra mim vocês são um leão, como é que pode? Vocês têm que ser um leão. Porque é o leão do mercado. Aí eu até brincava com os caras lá, mas foguinho, mesmo de jogador que já jogou no Guarani, quando eu olhei o time entrando em campo, eu digo, Severo conhece a história do Guarani todinha. Eu digo, rapaz, esse jogo aí vai ser complicado. Mas graças a Deus a gente ganhou as partidas. E um dos jogos também que deixou preocupado logo no começo foi o do Quixadá, aquele empate. Inclusive a primeira vitória do Guarani de 1-0 contra o Campo Grande
Foi um jogo extremamente difícil, a gente esteve acompanhando, foi a primeira vitória do Leão do Mercado, até porque o Guarani entrou pressionado, se perdesse o jogo, já se distanciava de uma galera que estava, né, o próprio Paguimentos tinha duas vitórias. Naquele jogo ali, Tony, eu vi um negócio acontecer que eu tenho acho que 12 anos de futebol, cara, eu nunca vi aquilo acontecer em canto nenhum. Nós tínhamos empatado o jogo contra o Quixadá e ganhamos de 1-0 do Campo Grande lá no Crato. E o time se fechou lá. E Guto, os meninos tudo falando lá, olhou pra mim, eu atrás de jogador doido, né? Tem que contratar um centroavante, tem que ser o quê, bererei. Os caras me chamaram no meio da roda lá e só, vai ser campeão com esse grupo aqui. No segundo jogo. Aqui ninguém entra e ninguém sai, se vire. Pra só manter a sede com alimento e pagar a galera e tudo, eu olhei assim, nós vamos ser campeão desse jeito aqui. Segundo jogo, o grupo fechou. Fechou. Eu fiquei impressionado. Quando eu vi aquilo ali, eu digo, rapaz, bicho, eu não acredito não nisso aí não. E eu já tinha contactado mesmo de jogador e lá no outro dia eu disse, homem, não chamo mais ninguém não. O grupo fechou, ninguém entra, ninguém sai. E assim, uma grata surpresa para mim foi esse resgate do Dagson. Né? O Dagson pensou em parar de jogar futebol, cheguei a fazer entrevista com ele, chegou inclusive a se emocionar no momento que falava. E o Dagson, que em nenhum momento era esperado ser o titular do time, de repente entra na equipe, e não começou como titular inclusive, né? Entra na equipe, começa a fazer gol e foi o artilheiro do campeonato com 9 gols, né? Como foi esse resgate? No primeiro jogo ele entrou bem na partida, eu achei que ele entrou bem, né? Mas mesmo assim eu estava precisando de 9, eu liguei para George, que foi o nosso centroavante no ano de 2020. Inclusive o George foi veio pro lugar do Nael, né? Que o Nael acabou assinando e tudo e acabou não ficando. Aí eu falei com o George, achei tudo certo. Aí quando foi no primeiro jogo que o time voltou, eu falei com o Dax, eu digo, rapaz, cara, eu não vou contratar mais nenhum novo não. Eu gostei de como você entrou e o novo do Guarani vai ser você mesmo. Aí você briga com o caçaca aí dentro de campo, troca tapa, do jeito que você quiser resolver pela camisa, você resolve. Quem manda é Lamar, eu não, em nenhum momento, nem quando nós ganhamos, nem quando nós caímos, nem agora como campeão, eu nunca me envolvi com um treinador, tem que tirar Beltrano e botar Ciclano não. Porque eu chegava para Lamar e dizia, ó, as peças que eu tenho é essa. Se vira aí para trabalhar. Aí você olha quem tá melhor. E inclusive jogaram os dois, né? E o cara foi treinando, cara. O cara que pensou e tanto é que todo jogo que ele fazia gol, ele chegava para mim praticamente chorando, me agradecendo pela oportunidade. E não só ele, mas como o próprio Thierry mesmo. Tava trabalhando. Thierry entrava muito bem. Acho que era, sei, empacotador, não sei o que era lá no Iguatu. E veio muito bem, está empregado no Crato aí, graças a Deus. Teve vários caras que... O da Silva mesmo, que é um jogador bom. O Natan, cara. A gente não pode esquecer do filho de Marquinhos Queixada. Zagueirão. O cara vinha tentando de volante, de medo e tudo, encaixou no Guarani como um zagueiro, meu amigo, deu certo demais. Não, inclusive, são jogadores de muita qualidade. O goleiro André, que, enfim... Demais, na final aí, eu olhei... Eu lembro de um jogo, eu acho que foi do amistoso, acho que o amistoso contra o Barbalha, que o André falhou. Falhou, foi. Né? O André falhou. E aí eu encontrava alguns torcedores na rua, e os torcedores ainda desconfiados. Rapaz, esse goleiro... E até me perguntavam, e eu conheço o histórico do André. Cara, é um bom goleiro. Falha, todo mundo acontece. Ainda bem que foi no amistoso. Porque se é no jogo rolando, a galera aí é desconfiar. Mas assim, pra quem se lembra, no jogo contra o Quixadá, ele fez um milagre, né? Ele pegou a gente ia levando um gol bem pertinho de acabar já o segundo tempo, ele foi lá e salvou uma bola. Então assim, então, eu acho que uma das coisas que eu acertei foi dar credibilidade e confiança pros caras que estavam lá comigo, sabe? Porque eu nunca cheguei pra discutir com ninguém, pra falar mal com ninguém. Eu sempre tentei chegar pra passar confiança. E quem tava ali mesmo era quem eu queria, quem eu podia pagar. Que eu ainda nem consegui, né? Mas eu vou conseguir. E deu certo. Tava dentro da Tava dentro da minha realidade, Tanto é que quando muitas pessoas chegaram para mim e dizem, não, bicho, tem que melhorar, tem que contratar um cara de nome. Eu digo, e como é que paga? Pague, que ele vem. Se você pagar, eu trago Neymar. O Carlos Eduardo está pergunta se o Guarani vai ter marca própria. As duas maiores empresas que fabricam para outros times são de Fortaleza. Não sei se eu acho que é fornecedor de material, não sei. Cara, eu conversei essa semana, tanto acho que conversou comigo, com o Icasa, até com um time de um amigo meu, amador de violão, o Chapecoense. É uma empresa lá de Fortaleza que faz o material do Fortaleza, do Ceará,
Até aquelas blusas de Sérgio Alves, não sei se você já viu, do Carrasco. É essa mesma empresa que faz. Só que ela trabalha tanto dando um patrocínio no clube, como se você quiser criar a sua marca, você cria a sua marca, só que aí você tem que comprar, né? Ela já não entra como parceiro do clube. Aí a gente estamos estudando aí as propostas dele. Inclusive, Rominho, em programas anteriores, algumas pessoas chegaram a deixar mensagens aqui sobre a possibilidade do Guarani inovar com o escudo. Eu acho que até eu cheguei a conversar com o Thaleson sobre isso, do marketing do Guarani. Alguns torcedores que eram a favor, por exemplo, a gente viu várias equipes mudando, né? O Atlético Paranaense mudou, o próprio Ceará já mudou o escudo, enfim, recentemente eu vi com grande desconfiança a mudança do Barbalha, depois o torcedor que chiou já meio que abraçou também, gostou desse novo escudo do Barbalha. Tivemos alguma mudança de casa, o Crato também mudou, né? E o Guarani, em algum momento a diretoria chegou a pensar nessa mudança, que eu já vi torcedores dizer, parece muito com do esporte, enfim, e a gente viu algumas sugestões. Em algum momento a diretoria do clube chegou a pensar nessa possibilidade? Cara, eu sou totalmente a favor da mudança. Na verdade, não é a mudança. E, na verdade, o Guarani precisa criar uma identidade própria, né? Porque eu já trabalhei como fisioterapeuta no Guarani para viajar a Copa do Brasil, Série D, e nós estamos no meio do aeroporto, o povo chegar e isso aí. Cadê fulano de tal jogador? Não é o Sport? Eu digo, não, é o Guarani de Juazeiro. Então, assim, a gente não tem a nossa identidade própria. Só que aí, por que foi que não foi mudado ainda? Porque a gente tem que fazer um modelo, tem que reunir. A velha guarda do Guarani não aceita. Os torcedores mais novos aceitam, pedem. Então, assim, a gente tem que fazer o modelo, lançar para todo mundo entrar no consenso. Porque eu acho que eu não vou ser o presidente doido que vai chegar e mudar, tendo muita gente que passou aí que não autorizou mudança, que não fez isso. Então, assim, é um dos, como é que eu posso dizer, é um dos nossos temas nessa reunião que eu quero em janeiro. Ou de janeiro. É a mudança do símbolo, a formação do novo Conselho Deliberativo e por aí vai. O Anderson Silva diz, grande Rominho, parabéns pela garra, tanto dele como de todos que não abandonaram o Leão. Pergunta se a mudança de escudo do Guarani vai acontecer. Aí, isso, bons modelos, antecipei a pergunta aqui do Anderson, que acabou sendo respondida aqui pelo Romeu Caldas. Aqui, Pedro Jocélio, Tony, a CBF comprar um jatinho caríssimo e não quer pagar o Icasa. É aquela coisa, né? Tá na justiça, enfim, vai rolando. O José Irilânio, boa noite, meu amigo Tony, parabéns pelo sucesso do programa. É o grande meu amigo fofudo, Nenô, rapaz, grande atacante, abraço pro Nenô, tá certo, tá aqui com a gente. Aqui, verdade, novo escudo, a torcida clama por isto, abraços de Macaé, no Rio de Janeiro, o Eduardo, que é a favor também da mudança do escudo do time do Guarani. Deixa eu ver aqui, Mano Velho diz aqui, o brasileiro já tem uma cultura de corrupção, então com certeza no futebol sempre existiu, agora aumentou com esses casos de venda de apostas, porque os times, a grande maioria, atrasam os salários. É a opinião aqui do Mano Velho. Obrigado, Mano Velho. Um abraço para você. Romeu, desses jogadores do time do Guarani que jogaram na terceira divisão, tem algum que existe hoje uma possibilidade real de ficar para a Série B? Tem, Guto. O Guto quer ficar no time do Guarani? Ele mesmo foi quem falou comigo antes de sair, perguntou se eu ia continuar. Porque assim, o Guto foi da tropa do Leão, né? E do projeto aí de Samuel e de Alice, que fizeram os 79 torcedores e ajudaram o Guarani com alguma quantia aí. E graças a Deus deu certo, pagaram a metade do elenco, eu acho mais. E Guto liga pra mim, eu falo com ele, é um amigo meu, de Dr. Idemar. E ele mesmo disse, Rominho... E ele veio sem aval do compadre, né? Porque Júnior Xuxa disse, não, foi, ó. Ixi, aí eu falei ele disse, agora... Eu nem falei, quando eu disse... Júnior Xuxa liga já pra ele, mas tu quer voltar pro Guarani? Mas Júnior Xuxa eu falo com ele, o Guto eu falo com ele todo dia e ele diz a mim, homem, se quiser renovar, a gente tá vendo até essa possibilidade dele renovar o contrato com o Guarani e ele emprestado. E é um cara que acabou... se identificando, né? Vestiu bem a camisa do Guarani, apesar da grande identidade dele com o time do Icasa. E eu fiz a dobradinha do Icasa, né? Da Série B. E foi? Foi, era da Silva e Guto, né? Da Silva e Guto, é verdade. Chegaram a jogar juntos no time do Icasa e acabaram dando certo no time do Guarani, verdade, bem lembrado. Aí o Edson disse, tomara que o Guaraju volte logo para a primeira divisão do Cearense, para ter o clássico do Cariri, Icasa e Guarani, retrospecto de partidas.
Aí já está tirando onda. Em casa, pai do Guarani, olha aí, Rominho, já está provocando. Aí está com saudade desse clássico. Isso é né? bom. O clássico Guarani em casa é sempre muito bom. O Pedro Jocélio, complicado nosso Brasil, não tem jeito, é o Brasil, sobre a questão de manipulação, né? Esses caras estão no estádio, pode ter certeza que tem armação, é a opinião do Eudes, né, que está deixando aqui. Fala 2 ou 3 pontos que podem ajudar os times financeiramente, Rominho. O Sérgio Ricardo perguntando. 2 ou 3 pontos, cara. Que pode ajudar o time financeiramente. Eu acho assim, as empresas dão mais credibilidade, né, aos dirigentes que estão na frente hoje. Infelizmente, em todos os clubes teve aquele dirigente que fez os desvios, né? Recebe o dinheiro do patrocínio, gasta o quê, bererei. Infelizmente tem isso em todo time. No Guarani teve esse ano? Nesse ano não. Mas 2020 teve? Teve também não. Teve não? Enquanto eu estou lá no Guarani... Mas já soube no passado. Faltou. Para dizer que sobrou e não teve, não. Mas eu não, enquanto eu estou na frente do Guarani, graças a Deus, eu nunca peguei nenhum real, porque como é que você tira de um canto que não tem? É complicado. Deixa eu ver aqui, o Eldson diz, Mauro Carmelo poderia dar uma força ao Icasa para ver se esse dinheiro saía. Aqui é sobre o Icasa. Logo, se fosse o Ceará ou Fortaleza, esse dinheiro já tinha saído. Não sei. O Raimundo Wagner, você conhece o Raimundo Wagner? Conhece? Raimundinho, gente. Boa noite, Tony. Manda o meu abraço ao presidente campeão pelo Leão do Mercado. Grande Raimundinho, que já foi campeão também pelo Guarani. Cearense Sub-20, a gente estava até falando aqui em off. Ele pode em ser 2010. campeão de novo. Vai que cola aí na segunda divisão. Vai que cola, né? Vai que... Tô ligado já que o contrato dele tá acabando lá no Atlético. Olha aí, Raimundinho, já tá de olho aí, viu? Lamar volta, se Deus quiser, tá dizendo aqui o Carlos. Senhor presidente, sou icasiano, mas desejo que o Guarani cresça também, pois é bom para a região. O que você acha que pode mudar para o Guarani, mudar de patamar e poder chegar ao cenário nacional? Eduardo perguntando. Cara, hoje assim, não é fácil não, é muito difícil, mas a intenção é justamente essa mesmo. É tentar resgatar o Guarani, voltar a ser grande, aquele time que disputava brasileiro, Copa do Brasil, estava ali brigando nas final do Cearense. Eu, graças a Deus, eu tive o prazer de estar dentro do Guarani nesse filé. Eu roubo o osso até hoje, mas... Vai comer o filezinho em algum momento, né? Jackson P mandando um abraço para você, Rominho Moral. O diretor Sabonete, eu e ele. Grande Jackson P, um abraço, meu querido. Vamos aqui, o Vicente Júnior mandando um abraço aqui também para o Guará. Grande Vicente Júnior, valeu, meu querido. Ayrton Souza, boa noite, direto de Mato Grosso do Sul, Aparecida do Tabuado. Um abraço para a galera acompanhando lá em Mato Grosso do Sul. Ayrton Souza também com a gente. Ele disse, sou de Juazeiro, torcedor do Guarani. Olha, lá em Mato Grosso do Sul, torcendo aqui. Aí segundo agora é Leão. Chupa essa, Júnior Xuxa. Aqui o Anderson deixando o toque aqui. Deixa eu ver aqui, parabéns aqui pro programa, abraço ao presidente Rominho, sou torcedor de casa, mas admiro o trabalho dele no Guarani, você é um guerreiro, irmão, fica com Deus. Marconde Silva, deixando aqui o recado também aqui para o nosso querido Romeu, o presidente do time Guarani. O Jailton Fabrício, quero ver o Clássico Casa e Guarani na Arena Romeirão lotado, todos nós queremos, viu, Jailton? Guaraju Leão, Ronaldo comprou o Cruzeiro, chegou a vez do Ronaldo Gelinho comprar o Leão. Oxi, tá aí, se aparecer um cara que quer o bem da instituição, eu entrego, passo pro nome dele lá amanhã mesmo. Aí, Ronaldo Angelim, chega, faz aí com igual o teu xará. Ronaldo foi pro Cruzeiro, Ronaldo Angelim no Guarani. Pedro Jocélio, Tony, vai haver a possibilidade de um sorteio de ingressos quando for a abertura da Arena Romeirão no programa Replay? Pode sim, quem sabe a gente pode sim. Vamos ter que ver como é que vai ser a situação para a gente poder aí, quem sabe, sortear ingresso aqui também, tá bom? Querido Pedro Jocélio. Aí o Alan colocou aqui, saudades 2011. O Alan que estava no time de 2011. A gente foi vice-campeão e campeão do resto. Eu digo logo assim, porque o que tinha de resto nós ganhamos. Copa do Interior, Copa Fares Lopes, ganhamos tudo. Só faltou o título do Cearense. Só, mas mesmo assim nós não ganhamos porque não deixaram, né? Rapaz, aquele jogo foi demais. Não deixaram por quê, Romy? Diga aí. Porque teve 2 pênaltis claros pro Guarani no primeiro tempo. Tava 0x0 ainda. 0x0, um pênalti em cima de Netinho, um pênalti em cima de Niel. Não deram. Lembra quem era o árbitro da partida? Ixi, eu não lembro não. Aí quando a gente piscou o olho já tava 3x0 pro Ceará. Aí não dava mais não. Se fosse 2x0 o Guarani, a situação... Aí era outra, né? Até porque ali era final do segundo turno, né? Se o Guarani ganha o turno, aí ia ter mais 2 jogos para decidir. Contra o campeão do primeiro turno. O campeão. O Ceará já tinha sido o primeiro turno, ali era o título
do segundo turno, ia ser realmente uma situação grande. Aí o Yardi bota aqui, a felicidade incomoda muita gente, tamo junto, Leão. Tá aqui Larari, larará. Tá certo. Romeu, me diga uma coisa, você então, pelo que eu estou vendo, vai ficar realmente no time para cumprir o seu mandato, né? Você disse que realmente teve muita gente em 2020 que acabou não chegando junto agora em 2021. O torcedor, o empresário que queira realmente chegar junto, patrocinar o time do Guarani, o que é que o Guarani pode, na verdade? Ele não precisa fazer muita coisa nele, ele precisa só ligar para mim, eu vou até onde ele estiver. Não quero nem saber a distância, pelo Leão não, né? Inclusive tem uma situação que eu achei assim muito bacana, que o futebol hoje aqui... A Alan estava dizendo aí que era Almeida Filho. Almeida Filho, e que era para mim um baita do árbitro, diga-se de passagem, muito bom árbitro Almeida Filho. Uma coisa bacana do futebol, que eu vi, por exemplo, no Guarani, e aí a gente parabeniza também o Thaleson, né, que foi o marketing do Guarani esse ano, foi um marketing que na verdade acabou... ele cuidou de quase tudo. Pois é, foi um negócio bacana, a gente sabe que, enfim... Mas é porque no staff, cara, a pessoa só dá valor a quem está no staff quando você já fez parte do staff de um clube. Hoje, quem é de fora, vê só jogador, vê treinador, o nome do presidente só serve para o cabo esculhambar mesmo. Mas o staff de fora, com você com um staff bem montado, muitas coisas apareceram para o Guarani por conta e graças a ele, atados pelo staff, né? Muita propaganda saindo, então chegou empresa a patrocinar mesmo com pouco, mas apareceu. E eu não queria saber se a camisa ia ficar uma badada, não. Eu queria era pagar o povo. Pois é, tá faltando bem pouquinho, né, para pagar o resto da galera aí. Se quiser, vamos fazer uma promoção aí em janeiro aí e terminar. Pois é, o Cariri Connect diz aqui, vamos sair com sócio torcedor. Tem que organizar o sócio torcedor. Já está com planejamento para o sócio torcedor? E tanto é que o João Filho mesmo é um dos cabeças desse sócio torcedor. Eu fechei uma parceria agora com a Uni Juazeiro, a faculdade, a universidade, na verdade, e já é um atrativo para a gente oferecer para o nosso sócio torcedor, que é a disponibilidade de desconto em curso, os serviços que lá oferece, tanto na parte de saúde, como jurídica, como farmácia. Então, assim, a gente vai sentar direitinho, tanto com o Thales e com o projetista, para fazer o projeto bem direitinho, a gente lançar um preçozinho acessível que seja bom para o clube e para o torcedor. Você acha que isso pode acontecer já a partir de janeiro do ano que vem? Sim, assim, é o que eu digo a todo mundo, tudo vai depender dessa reunião, mas se não for eu que continuar, eu quero passar tudo para nova pessoa. Todos os projetos, o que eu estou conseguindo de projeto, se eu conseguir o apoio municipal, vai ser tudo entregue, mas se eu continuar, nós vamos sentar aí, eu e Thales, eu vou endoidar ele aí até nós... Se você não continuar, você continua ajudando, continua fazendo parte do... Se quem assumir quiser, né? Nós estamos dentro, mas se não quiser também, eu vou para a torcida ficar como torcedor. Tá aí o toque, então, eu acho que é uma boa. E eu acho que o empresário também tem que começar a analisar e prestar atenção no time que trabalha de forma correta e de forma séria, né? Por exemplo, o time que busca fazer, por exemplo, que o Guarani tentou fazer e conseguiu este ano, inclusive tive informação de casa também, de blindar, né, essa questão de manipulação de resultado, porque isso é ruim para o clube, isso é ruim para a região, é ruim para o jogador, é péssimo para o torcedor, né, péssimo para o nosso futebol, para a credibilidade. E aí quando a empresa acaba vendo um dirigente, como você está vendo você aqui hoje, Rominho, falando que evitou de contratar algum jogador até para tirar esse tipo de situação, que chegou ali olho a olho com alguns atletas, para saber como tu está envolvido com isso ou não está, tá entendendo? Eu acho que isso dá uma segurança para o empresário chegar junto e botar a marca, a marca ao time. Você tem que pensar que não é só o nome da instituição e não é só o nome do presidente que está envolvido nisso, né? Se você estiver num clube que está tendo manipulação, aí já acusa logo todo mundo das empresas, tudinho. A empresa está lá lavando dinheiro porque está manipulando o resultado. Então, assim, já é tão difícil da pessoa conseguir um apoio, aí quando você consegue, você vai se sujar por causa de pouca coisa. Acho que é importante demais e assim, isso é bom para que o jogador comece a prestar atenção, porque uma mancha dessa, gente, é péssimo, seja para o jogador, seja para o dirigente, seja para o torcedor, seja para quem for. Uma mancha de estar com a mácula de que você tem envolvimento com manipulação de resultado, que você tem envolvimento com esse tipo de situação que vem a prejudicar e comprometer o futebol, o jogo A, jogo B, é uma mancha que você não tira nunca. Daqui a 10, 20 anos você vai continuar
com essa mancha. O Adilson Pereira de Carvalho, por exemplo, o árbitro do Brasileiro 2005, que anularam jogos, e eu nem achava aquele árbitro ruim. Confesso a você que eu fiquei surpreso, porque se citassem outros árbitros, eu talvez dissesse, rapaz, sabia que esse árbitro falhava por causa disso. E o Adilson Pereira não, parecia ser um árbitro sério, estava envolvido com essa situação, mas ficou manchado pro resto da vida. Isso foi em 2005, estamos em 2021, e essa semana eu vi alguém falando sobre o Adilson Pereira de Carvalho de forma negativa. Então veja que daqui a 100 anos vão lembrar de manipulação de resultado no futebol brasileiro, vão lembrar do árbitro Adilson Pereira de Carvalho. Isso também acontece com quem é aqui da nossa região. Você ter a mácula de envolvimento com esse tipo de coisa, você vai ficar manchado para o resto da vida, eu não tenho dúvida. Então que o jogador preste atenção, saia desse tipo de armadilha. O jogador que quer jogar futebol, que quer viver do futebol profissional, você tem duas opções. Ou você foge dessa armadilha para poder realmente seguir carreira, enfim, ou então você vai pegar uma armadilha dessa e a partir do momento que alguém descobre ou desconfia, você vai sair do futebol, porque os próprios clubes, Rominho, vão acabar excluindo esse jogador. Não, mas acontece, é como o Sobs mesmo disse no vídeo dele aí, cara, que às vezes é porque o time tá com falta de estrutura, justamente por causa de falhas de dirigentes antigos, não tem como lhe pagar um salário digno, e o jogador, pelo aperreio, pela precisão, acaba entrando nisso. Às vezes nem é culpa do cara, mas o cara, vou fazer só uma vez, ficar de boa, mas aquela vez, meu amigo, hoje eu sou campeão cearense, mas vai ficar na minha história que eu rebaixei o Guarani para a terceira divisão. Então assim, quando você faz uma coisa que não é boa, não apaga não. Ou seja, você vai ter que conviver com essas duas situações. Um ano de campeão e um ano de rebaixado. De rebaixado, né? Ainda bem que pelo menos foi assim, puf. Ainda bem que foi só um bate e volta. Um bate e volta, né? Ainda bem. O que é que você espera para a Série B do ano que vem? Porque a Série B vai ser... Eu espero que a gente faça um bom campeonato, porque vai ser mais difícil que a primeira divisão. Se você olhar o nivelamento dos times que tem aí... Vamos aqui, nós temos Guarani e Grêmio Pague Menos. Aí nós temos... Tapipoca, Horizonte, Guarani, Sobral, Floresta, Barbalha. Cariri, Barbalha, né? Ou seja, realmente vai ser baita É uma primeira divisão sem Ceará e Fortaleza, praticamente. Vai ser realmente uma competição difícil, viu? Começa a trabalhar cedo, viu, Rominho? O negócio é pesado. Imagina aí esses times tudo com a bala na agulha e no aqui. É complicado, a segunda divisão vai ser complicada, mas se Deus quiser, vamos conseguir. Aí o Guarani funciona assim, porque o Thales está ali, ele sabe. Meu amigo, tem a hora que vamos viajar amanhã, vamos. E como é que viaja amanhã? Que não tem nada, nem onda, nem nada fechado ainda. Mas no difícil, cara, quando teve um jogo que eu olhei para os caras lá no CT e disse, nós vamos ser campeão, bicho. Não tem condição não. O Guarani só funciona assim, que eu já cheguei a viajar no Guarani com Vânia, 2 pessoas para lavar roupa, Vânia para cozinhar, 2 pessoas para lavar roupa, e nós ficamos num quarto que tinha mais de 8 cabas num quarto só. Então assim, nós cozinhávamos praticamente no ônibus para fazer nosso almoço e janta. E quando foi desse jeito aí, a gente conquistou o que a gente queria. Algum momento você teve medo de não subir? Tive. Qual foi o momento? Tive no jogo contra o Campo Grande, na semifinal. Eu digo, rapaz, eu não vou conseguir não, porque... Não por questão de jogo, mas por questão... Eu pensei que eu ia ser eliminado da competição. Por falta de apoio, para me pagar o bordeiro do jogo, lá do Crato. Mandaram o árbitro de fora. O bordeiro ficou quanto? 5 mil e pouco, um jogo de terceira divisão. Você ficou com medo, não conseguiu dinheiro para pagar o bordeiro. Fechado, e eu disse o cara, o delegado da partida, que eu não vou dizer o nome dele aqui, que é um cara gente boa, disse, rapaz, bicho, eu vou ligar para a federação, vou assinar você assuma a dívida, né? Uma confissão de dívida. Uma confissão de dívida e eu tenho 48 horas para pagar. Disso aí eu já sabia, mas os caras chegam fazendo susto, né? E o cara já desesperado. Aí disse, rapaz, se você não pagar até o final da partida, o Guarani vai ser desclassificado. Aí eu endoidei, meu. Saí ligando para todo mundo, aí tava Laval da pizza, Samuel, tava um monte de gente. Eu digo, bora, é vocês mesmo, bora começar aqui. Aí liguei até pro outro, um cara lá da capital. E aí, graças a Deus, o cara, tá faltando quanto? Eu digo, é tanto. Aí depois manda o Pix. Aí deu certo. O Pix bom, eu, mano. Falando nisso, tem o meu Pix aí.
Só, parceiro, tem um Pix aí na tela. Inclusive, eu estava conversando, não sei com quem que disse, rapaz, tu fala muito pouco do Pix, mas tem que falar, eu acabo esquecendo. Eu vou tanto ali na conversa e tudo e acabo esquecendo. Tem que falar no Pix. Depois me deu o telefone desse rapaz aí que eu vou passar o Pix da gente também, do replay. Galera, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco, tá certo? Aqui do programa. O Rominho continua aqui. Essa jovem fica aqui com a gente, a taça de campeão. E a gente vai falar também do Verdão do Cariri. Daqui a pouquinho. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. E vamos falar sobre a Autoescola Juazeiro. Para você que quer aprender a dirigir, fale com quem entende do assunto. Autoescola Juazeiro. E que está nesse mês de dezembro, tá ok? Com desconto. Ó, chegou a hora de tirar sua habilitação. Aproveite esse mês de desconto e inicie o processo para tirar a sua CNH. Comece a semana com tudo, tá ok? Você pode mandar aí um WhatsApp para a Autoescola Juazeiro, 988660406. Tem esse WhatsApp aqui. A gente está com esse telefone aí, que é o telefone da Matriz, 988864889. Mas para essa promoção, você pode chamar, tem um WhatsApp para Juazeiro e tem um WhatsApp também para a galera de Caririaçu. Olha, atenção aí, 988660406 é o WhatsApp Juazeiro, para quem quer participar aí dessa promoção deste mês, tá ok? Com desconto no mês de dezembro. E para Caririaçu, 999662292. Atenção, galera de Caririaçu, 999662292. Chegou a hora, não tem mais desculpas, inicie esse mês seu processo de habilitação com oferta que foi preparada especialmente para você pela Autoescola Juazeiro. Tá aqui na tela, telefone, tem um Instagram, você pode mandar mensagem, tá ok? Para que você possa também ter esse desconto. Vai no Instagram aí, tá bom? @CFC_Autoescola Juazeiro. Olha, o time do Em Casa está recebendo jogadores, chegaram os atacantes Gustavo e o Leléu. O Leléu, inclusive, estava no Japão. O zagueiro Rogério, que foi destaque do time do Barbalha na Taça Fares Lopes. Já chegaram aí esses jogadores. Já tem alguns que já estão treinando, né? Como o Filipinho, enfim, o Cachorrão. A galera elogiou muito o Cachorrão, inclusive aqui no nosso canal. Já está por lá. E tem alguns jogadores que ainda não chegaram. Por exemplo, o César Tanaka, goleiro, a expectativa é que ele chegue depois do Natal. Então tem alguns jogadores que não chegaram. O Sidney Moraes, a gente está até tentando aqui um contato com ele, porque o Sidney ficou de fazer um teste hoje para o Covid-19. E eu não, confesso a você que não consegui falar com o Sidney, até para saber se ele já recebeu, se como foi o resultado, se está tudo ok, porque se der negativo, está tudo ok, então a expectativa é que ele possa chegar amanhã ou quarta-feira aqui em Juazeiro. Né? Há um certo prejuízo do time de casa? Há, porque o Icasa começou por último, está sem um treinador, mas o prejuízo não é nem a ausência do técnico. Porque mesmo que o Sidney Moraes estivesse aqui, os trabalhos que o Icasa vem fazendo é mais a questão física mesmo, que começou a pré-temporada de forma tardia,
né? E nem todos os jogadores também estão aqui. Então, o Icasa está tendo também essa dificuldade da chegada dos jogadores, a contratação, também pela questão financeira. E aí a gente conversou com o presidente do Icasa, Francisco Leite Bezerra, o França, hoje à tarde no CT Praxedão, né, por conta de várias situações. E aí, inicialmente, a gente falou com ele porque ele está ameaçando tirar o Icasa da Copa do Brasil. Mas, inicialmente, a gente perguntou para ele sobre a situação do técnico Sidney Moraes e o França respondeu assim. O Sidney, nós conversamos com ele na sexta-feira, ele disse que ia fazer os exames, né? Mas até o momento eu não conversei com ele hoje, fiz umas mensagens, ele não respondeu, né? Naturalmente deve ter acontecido alguma coisa. Mas estamos aguardando aí no decorrer da tarde e noite para saber os resultados dele, né? Então a gente acredita que essa semana desenganche essa situação do Sidney, né? Que já está virando uma novela. Presidente, repercutiu aí uma situação que o senhor teria falado que o Icasa poderia desistir da Copa do Brasil, caso não saísse o dinheiro da CBF. O que é que tem de concreto quanto a essa situação, presidente? Rapaz, é verdade, né, o que eu falei. Porque assim, você acha que eu vou pegar um time, botar na Copa Fales Lopes e ficar sem o dinheiro? Como é que nós vamos pagar os jogadores que estão jogando? Como é que eu vou pagar a comissão técnica para contratar jogadores para jogar e não receber nada? Não acontece isso. Então, se for para acontecer isso e a gente não conseguir reverter, com certeza o Icasa sai fora da Copa do Brasil. Eu não vou me submeter a uma situação como essa, né? Onde é uma oportunidade, né? As pessoas, do time crescer financeiramente, e as pessoas têm que entender o seguinte: o Icasa vem se arrastando como cobra até agora. Chega numa oportunidade do Icasa começar a vislumbrar o financeiro para o Icasa, porque o financeiro hoje do Icasa é zero. Então as pessoas acham que os advogados, o que quer que seja, acham que não, vamos tomar logo o Icasa. Então quer acabar o Icasa? Então dizem, não, vamos acabar logo o Icasa. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar para o Icasa não trabalhar mais, porque o Icasa só paga dívida se trabalhar, agora também tem que receber, tá? Então as pessoas têm que entender que nós não podemos ficar sem financeiro, certo? Vai chegar o dinheiro, já tem um percentual destinado desse valor da Copa do Brasil, do valor de 15% para ir para uma conta do Ministério do Trabalho, aí eu não sei o que é que vão fazer com eles, porque isso nós já temos um mandato de segurança. Mas algumas pessoas acham, não, manda segurar o dinheiro todo. Como é que você vai sobreviver então? Quer dizer que os jogadores aqui comem vento, nem água, bebe filtrada, né? Então é preciso entender que nós temos que botar um time para trabalhar, a empresa tem que funcionar, tem funcionários, e a gente tem que passar a receber o que é de direito. Você veja aí 2 anos de pandemia e o Icasa não vendeu o ingresso para ninguém. Não tem uma receita líquida aqui de nada. Aí agora porque vai ter uma receita, vai ficar presa no Ministério do Trabalho? A renda da Série D do Campeonato Brasileiro vai ficar presa lá? Então é melhor tirar o time do campeonato, cara. Tá aí, ficou na bronca o presidente Francisco Leite Bezerra, o França, né, com essa situação até de poder tirar o time do campeonato da Copa do Brasil, caso não se resolva a questão da CBF. Acabei de ter a resposta aqui da Ana Cristófani, que é da assessoria de imprensa do técnico Sidney Moraes. Ela confirmou que o Sidney fez um teste hoje e continua com Covid-19. Então, o Sidney vai ter que esperar um pouco mais para chegar em Juazeiro do Norte. Havia expectativa de que pudesse dar negativo, dando negativo, ele poderia vir logo para Juazeiro, ou seja, o Sidney vai ter que segurar um pouquinho ali em casa para depois vir para a terra do Padre Cícero. Por enquanto fica aí o Marlon Robert, né, que é o preparador físico do Sidney Moraes e que está comandando os trabalhos da equipe do Verdão do Cariri. Então, confirmado agora há pouco aqui pela nossa querida Ana Cristófani, da assessoria de imprensa do Sidney Moraes. Agradeço a Ana, está assistindo a gente lá em São Paulo. Então, Sidney testou positivo, continua aí com Covid, segue em isolamento domiciliar o técnico do Verdão do Cariri, o Sidney Moraes. Bem, você vê essa primeira parte da conversa que tivemos com o França, falando do Sidney, falando também dessa possibilidade de existir da Copa do Brasil. O torcedor fica apreensivo, é bem verdade. Mas aí nós acabamos perguntando ao França sobre a situação, sobre esses processos que estão chegando, né? E como é que anda essa questão do dinheiro da CBF. Todo mundo quer saber, já que a Justiça penhorou aí 52 milhões de reais aproximadamente da Confederação Brasileira de Futebol. E o presidente de casa anda na bronca
com os advogados que estão cutucando o Verdão aí com as ações trabalhistas. Olha só. Os advogados que estão tentando fazer isso deviam ter consciência que na casa dele ele come. Então, se eu tirar a comida da casa dele, eu acho que ele, como é que ficaria lá? Ia passar fome. Então, aqui nós precisamos trabalhar e não passar fome. Nós temos que pagar a dívida, essa dívida é de 2014, 2012, dívida que ninguém sabe nem como é que foi feita, certo? Não foi pelo presidente França, não foi pelo presidente Zacarias, não foi pelo Kleber, não foi pelo Pilo, não foi por ninguém. Foi uma diretoria que passou aqui e deixou esse mar de lama aqui, rapaz. Então, as pessoas têm que ter consciência que o Icasa precisa sobreviver. Presidente, agora não pode tomar tudo que o Icasa tem. Já tem alguma situação aí quanto à questão da multa da CBF? Já conseguiu fazer algum acordo? Tem alguma situação adiantada nesse sentido? Da multa, você falou? É referente àquela dos 52 milhões, né? Que, não, ali não é multa, ali é um processo, né? É um processo. O processo está andando, o processo... Nós tivemos agora recente mais uma vitória lá, né? Eles podem entrar com um agravo de instrumento, não sei o que é que vai dar, né? Cada vez que a gente ganha, eles recorrem. Então agora já está nas últimas instâncias, esperamos que logo, né, isso seja resolvido, é o que nós pretendemos. Já tentamos de certa forma fazer acordo, não dá acordo, então a gente não vai fazer um acordo para o Icasa não receber nada, isso não funciona. Tá aí o presidente do Icasa, Francisco Leite Bezerro França, na bronca aí também com os advogados, pessoal que está chegando junto, logo o pessoal está querendo receber, é aquela coisa que o Romy diz, né? Você está dizendo que vai pagar, mas a galera da Liga querendo saber, né, Romy? E aí, com essa possibilidade de entrar... E o pior é que os caras estão certos, né, cara? Trabalharam. O problema é isso. E aí aquela coisa, o Icasa está nessa briga judicial. Quando eu falei a multa, é porque é uma multa... quando eu falo em multa, é porque o Icasa, na verdade, busca digamos assim, é como se fosse uma multa rescisória, né? Porque o time acabou... Uma indenizatória, melhor dizendo, rescisória não. Indenizatória, porque o Icasa reclama uma indenização por danos morais, por prejuízos, por não ter disputado em 2014 a Série A do Campeonato Brasileiro. Até acho, e aí é uma opinião muito particular, que o Icasa não disputou a Série A do Campeonato Brasileiro 2014 por falta de força política, né? Acho que se o Icasa tivesse uma força política, teria jogado. Tanto é que se o Icasa está ganhando hoje as ações, é porque o Icasa tem um documento da CBF confirmando que o jogador do Figueirense estava irregular, né? Ou seja, a CBF é réu confesso. E o Icasa tanto é que ganhou em todas as instâncias. Então, se tivesse uma força política naquela época, né, dos dirigentes do time do Icasa, presidente, vice, diretoria, a coisa era diferente. Mas aí a informação que a gente teve naquela ocasião é de que já havia uma divisão, né, de que já tinha gente querendo procurar a CBF para receber uma indenização, com valor lá embaixo, enfim. Não tinha essa unidade, e a falta de unidade acabou atrapalhando o Verdão. Aliás, atrapalha todo mundo quando você falta uma união dentro dos dirigentes. Enfim, a situação é realmente complicada. Está aí, portanto, o presidente do Icasa, né, falando sobre vários pontos. Primeiro, pretende sim desistir da Copa do Brasil, se não sair nada da CBF, que ainda continua essa briga, que não vai fazer acordo para o Icasa sair prejudicado financeiramente, né, e está na bronca porque está todo mundo querendo realmente receber, e o dinheiro da Copa do Brasil já foi bloqueado pela Justiça, o que acaba atrapalhando o planejamento do clube. Ou seja, a situação é difícil. E aí o técnico Sidney Moraes, confirmado, portanto, aqui pela assessora dele, né, a Ana Cristófani, que testou ainda positivo para a Covid-19. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho mais pela chegada aí do Sidney Moraes a Juazeiro do Norte, tá bom? Deixa aqui rapidinho aqui trazer aqui uma pergunta aqui do torcedor, né? O torcedor aqui, Tony, como é que anda a base do Guarani? O Guarani está com base hoje? Não, no tempo da pandemia a gente não teve base não, porque quase não conseguia nem treinar o profissional. Então parou a base. Mas agora em janeiro aí a gente vai ver aí questão de... Até já falei com o Careca já, por alto, mas vamos conversar direitinho para ver se a gente faz uma parceria. Tem uma escolinha Careca, né? A gente viu aí. Já fez parte da base, foi campeão com o Raimundinho, da base do Guarani, tem uma identificação muito boa. O Careca estava naquela época, realmente, bem verdade. Pode ajudar bastante aqui.
O Anderson pergunta, além da segunda divisão, o Guarani planeja jogar Fares Lopes? Vamos ser tri, está aqui pedindo o Anderson. A intenção é essa, né? Porque, assim, como eu até entendo o desabafo de França aí, a respeito dos advogados. Por exemplo, os times estavam voltando a ser alguém agora. Eu digo os times, tanto o Guarani como o Icasa. Aí, na hora que pode, você, por exemplo, agora adquirir novamente a oportunidade de disputar Fares Lopes atrás de uma Copa do Brasil para entrar fundo para o Guarani e tentar limpar o nome do Guarani. O problema que ele fala dos advogados é porque tem um advogado querendo bloquear os clubes na CBF. Então, se o clube não tiver como jogar, como é que vai tentar crescer para tentar ganhar dinheiro? Aquela coisa de receber o dinheiro para pagar o jogador. Se não paga o elenco atual, você fica sem conseguir. Assim, o advogado tem todo o direito de tentar bloquear um dinheiro para entrar para o Guarani, para entrar para o Icasa, para qualquer instituição. Agora, tentar impedir do clube, que só sabe fazer isso, que é jogar bola, não jogar, aí como é que vai receber, vai entrar alguma coisa para pagar alguma coisa? Complica. Situação realmente extremamente complicada aqui. Enfim, a gente está acompanhando esse E o Guarani caso. estava assim. O Guarani estava bloqueado por gestões anteriores. E faltando uma semana para o campeonato escrever, está de prova que a CBF não aceitava nenhum contrato do Guarani, não. Nenhum. Eu tive que entrar em contato com 2 advogados, entramos em contato com um atleta que tinha feito isso e entramos num acordo. E graças a Deus conseguiu liberar e o Guarani jogou. Mas até uma semana para começar a gente não podia escrever ninguém. Situação difícil. E aí falando aí, você falando da situação, a gente teve aqui o presidente França, aí tem aqui o Security, né, que diz que o França aparece para dar entrevista, mas para pagar os jogadores nem atende ninguém. Coisa linda ver ele falando para você, Tony. Obrigado, viu? O França está na bronca aí, na verdade, porque está querendo receber o dinheiro até para pagar, né? O Pilha chegou a falar aqui com a gente quando esteve, né, que, por exemplo, ainda tem dinheiro, que assim, o Icasa hoje não nega os débitos, né? Por exemplo, a premiação da Série B de 2020 ainda não foi paga, né? Ainda tem pendências do Campeonato Cearense deste ano, que acabou com aquela paralisação do campeonato, atrapalhou todo mundo, né? E aí vem essa situação, né? Quando eu fui hoje lá no CT Prastidão, até para falar com o França, foi para saber, porque assim, o torcedor pergunta muita gente, né? E a gente está aqui para trazer essa informação para você que acompanha aqui o nosso canal, que nos dá o prazer de ter a sua companhia aqui no canal, com a informação que a gente perguntava sempre para o Rominho sobre o Guarani, a gente procura o Ivan Barros, o Cobrinha sobre o Crato, o Soares sobre o Campo Grande, o próprio Dr. Rosenberg sobre o Cariri. A gente fica buscando informações dos nossos clubes para trazer exatamente a informação, porque o torcedor e aquele jogador que tem a pendência acaba tendo também, por exemplo. Quem tem pendência com o Guarani está ouvindo agora aqui o presidente. Então, assim, eu na frente do Guarani hoje, eu tento crescer o time para entrar fundo, para limpar o nome do time, porque o time com o nome limpo fica bom de você fazer um projeto estadual, federal, municipal, fica sempre mais fácil de você adquirir fundo para entrar numa competição. Se hoje o nome do Guarani fosse limpo, eu não estava preocupado qual era o time que estava na segunda divisão, não. Porque ia ter o financeiro, do jeito que eles tinham dinheiro para montar um time bom, a gente também tinha. Então ia ser briga contra briga. Hoje o time com o nome sujo vai dar uma unidade do presidente que está à frente da instituição, realmente querer que o time cresça para adquirir fundo e pagar realmente os débitos antigos, que quem trabalhou tem direito de receber. Infelizmente não foi eu nem foi França que deixamos a dívida atual hoje, né? Pelo menos da minha parte, a dívida que tem é pouca. Dos dirigentes passados do Guarani, aí eu já não posso falar o mesmo. Mas, mesmo assim, eu continuo fazendo minha parte hoje, lançando rifa, pedindo a um e a outro para comprar uma rifa, para pagar a galera que ficou agora e tentando fazer um projeto, para o nome nem que seja de outra coisa, para poder pegar no dinheiro e pagar essas dívidas antigas e limpar o nome do clube. Caio Brandão está mandando um abraço aqui para o presidente Rominho, para a gente, um abraço aqui para o Caio. Caio que foi jogador do Guarani, né? Caio lateral direito. Lateral lá do Barbário. Acho que está em São Paulo hoje, se eu não me engano, o Caio. Está sempre acompanhando, um abraço para o Caio. E teve uma fase no Guarani, o Caio que era brincadeira, teve até um campeonato que o Guarani jogou 4 vezes com o Crato, impressionante. Venceu as 4 e o Caio voando, jogava muito. Tu jogava como bebia. Tanto jogava como tomava uma também, o Caio. É doido. Assim, morreu, então ainda está tomando um e jogando ainda. Nada, deve estar jogando ainda, galera. Grande Caio, gente boa demais, foi campeão também no Barbária. Enfim, gente muito boa, nosso querido Caio. Deixa eu ver aqui também, rapaz. Série B do Cearense, muito difícil em 2022. Guaraçol, Guaraju, Barbária, Horizonte, Maranguape, olha, até Horizonte. Maranguape, Floresta, Tiradentes, Cariri, Pague Menos e Itapipoca. É a primeira divisão.
né? Bem lembrado aqui pelo Enzo. Um abraço, Enzo. O Rufuzinho está dizendo aqui, boa noite, Tony, sou Guarani desde pequeno, um abraço para você e toda a torcida do meu Leão do Mercado, valeu, um abraço aqui, cadê aqui, um abraço para o Anderson Cachorrão, joga fácil, David Josuel. Cachorrão tá com um fã-clube danado. Tá, rapaz, invadiram aqui, era o Cachorrão e o Lázaro Sope, viu? O uruguaio também tinha um fã-clube grande. Boa noite, Tony, um abraço para o presidente Romim, é o Serginho que está deixando aqui um abraço, né? A Escute aqui está lembrando que o França era o presidente de 2020. E o próprio França chegou a falar sobre isso aqui em outra vez, como também o Pilha, né? Falou também sobre essa situação, que é a atual diretoria, que na verdade está tomando de conta aí desde 2019, né? Que já tem aí essa gestão de futebol. O França já vem, mas a gestão de futebol com o Cléber, com o Pilha, desde 2019, que acabou tendo um resgate aí do Verdão, né? Campeão da Série B, vice-campeão da Fares Lopes, campeão agora da Fares Lopes, enfim, campeão, é sempre bom estar levantando taça, é importante demais. Bom, finalzinho aqui, o César Santana mandando um abraço aqui também para o Romim, presidente, ex-presidente, parabéns pelo acesso, o Olon Neto também deixando aí um abraço para o Romim. César Santana, gente boa demais. E o Olon é o diretor da Chapecoense aí, do Amador, ele sofre um pouquinho também com o futebol aí. Pois é, se Amador é assim, Olon, imagine profissional como não é, a coisa é pegando. Bom, reta final aqui do programa, destacar aqui que o atacante Clebão, que passou pelo Icasa, destaque do time do Barbalha, né, artilheiro do Barbalha em 2018, da Série B 2018, está no Ceará, está negociando o Ceará o empréstimo com o Clebão para o Emirados Árabes, Al-Wash, se eu não me engano, dos Emirados Árabes. A expectativa de que ele possa ir para lá. O Clebão está de férias, está no Rio de Janeiro, curtindo com a família, a cidade maravilhosa, ele que é lá de Salvador. Empréstimo com opção de compra. Com opção de compra, né? Empréstimo com opção de compra. O Clebão, né, que é gente boa demais, grande cidadão, grande atacante e que está negociando aí com os Emirados Árabes. Foi inclusive uma informação dos nossos amigos lá do portal Show de Esportes. A galera lá de Fortaleza acabou dando toque, a gente trazendo aqui essa informação. E o Atlético Cearense perdeu aí o goleiro Carlão, que está indo para a Portuguesa do Rio de Janeiro, dos destaques do time que conseguiu acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Inclusive o Atlético, eu tive informação de bastidor, inclusive entraram no nosso Instagram, pessoal, mandando mensagem que o Atlético estaria com salários atrasados e que está tendo uma certa dificuldade de planejamento para 2022, né? E é importante que o Atlético se organize, porque o time conseguiu acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro e é um time que vem comandado pelo técnico Raimundo Wagner, sempre fazendo boas campanhas e é importante demais que o Atlético possa manter aí essa linha de ascensão que é importante para o futebol cearense, né? E lógico, um time na Série C só é menos um para brigar por uma vaga na Série D, né, Rominho? E aí é importante demais que o Atlético se organize, a gente torce para que as coisas fiquem bem por lá, mas o Carlão vai seguir carreira na Portuguesa do Rio de Janeiro. E a gente viu a expectativa, eu estava tentando hoje uma conversa com o Dagson, até para confirmar, porque o Dagson tinha proposta do Ferroviário. Eu conversei com o Dagson no jogo dos amigos de Jean Bala com os amigos do Carlão, e ele me falou de uma situação do Atlético Cearense e também do Ferroviário. Confesso que não consegui falar com o Dagson até para confirmar. Desejo boa sorte para o Dagson. E nesse fim de semana também teve um jogo festivo, um jogo beneficente em Barbalha, na Areninha, lá nas Malvinas. Os amigos do Charles zagueiro, os amigos do Romário, inclusive a Thaís Ferré, participou jogando lá no time do Romário. Também foi uma festa de solidariedade. Por lá a gente aproveita para abraçar. Dia 28 aí vai ter outro lá. Eu fui até convidado agora junto nas com o Malvinas também, lá, acho que é lá no Inaldão. Quem me convidou foi Jonas, né? O amigo de Arthur. Sim, é o Arthur Kaique, que está no Kashima Antlers, do Japão, irmão do Netinho. E o Arthur deve vir para Barbalha, passar as férias com a família. O Arthur hoje está morando em Curitiba e deve passar as férias aí com a mãe, enfim. Ele vem fazer uma resenha lá e convidou a gente lá, é dia 28 lá no Inaldão. 28 no Inaldão, é verdade. O Jonas também chamou a gente e a gente vai estar acompanhando também essa festa aí. Inclusive, deve vir uma galera também para jogar bola, amigos daqui, pessoal de fora, para essa festa que também deve ter o cunho social, trazendo aí o Arthur Kaique, caririense, que vem fazendo bonito hoje lá no Kashima Antlers do Japão, tá bom?
Rominho, obrigado pela presença aqui no programa, quero agradecer a você demais, parabéns pelo trabalho no Guarani, você, o Tássio, toda a diretoria, enfim, a gente já falou aqui sobre o Leão do Mercado e a gente fica muito feliz quando a gente vê os clubes do interior tendo destaque, voltando a vencer, e para o torcedor uma taça, um título é sempre muito importante. Parabéns pelo trabalho, que Deus lhe abençoe e que os projetos para 2022 sejam mais promissores do que foi este ano. Quero ver o Guarani conseguindo acesso para a primeira divisão. Quero de novo ver Casa e Guarani jogando, viu, Rominho? Eu que agradeço aí pelo convite, Tony. Quem sabe, né, o Guarani pode fazer o jogo de estreia no Romeirão. Pois é. A estreia tá marcada, a inauguração está marcada, se eu não me engano, para o dia 23, os rumores aí que andam, e a gente pode estrear no dia 24. Pois é. E se jogar em casa, já dá para jogar lá. Né? É verdade. Mas é um prazer estar aqui, Tony, sempre um programa de altíssima audiência aí. Você vê pelos comentários aí, várias pessoas de todo o canto do Brasil, do país. E para mim foi uma honra vir para cá para o seu programa com ela aqui, com a taça, para os torcedores do Guarani. E estamos à disposição sempre, só precisar é só chamar. Primeira, com certeza, a gente vai estar por aqui. Quero agradecer a você que está sempre acompanhando a gente, se inscreve aqui no canal no YouTube, segue a gente lá no Instagram, Replay com Tony Souza, tá certo? Deixa o teu like, compartilha com a galera, aciona o sininho para você sempre ser informado quando tiver uma nova postagem aqui no YouTube, tá certo? E segue a gente lá no Instagram, que no Instagram a gente sempre está trazendo informações para você. A gente tem a parceria da Rádio Torcida K, nosso querido Caio César, a galera da Rádio Torcida K, tem inclusive a nossa querida Fernandinha, está lá participando com notícias dos clubes do Cariri, a Rádio Torcida K que acompanha todo o futebol cearense. E a gente tem a parceria, lógico, com o site Miséria, principal site de notícias do Nordeste brasileiro. Está sempre bem informado, todos os dias. Meu amigo Guto Vital e hoje a gente está entrando ao vivo com informações quentes de qualquer parte aqui da região. Semana passada a gente teve em Serra Talhada, né? Então a gente está sempre rondando, trazendo informações. Hoje a gente teve em Assaré, amanhã só Deus sabe para onde é que a gente vai. Então é importante demais a gente estar sempre acompanhando essas situações aqui do nosso Cariri. Então fique por dentro do site Miséria, miséria.com.br, já sabe, aconteceu, tá do Miséria, o principal site de notícias do Nordeste brasileiro. Agradecer aqui os bastidores, Guto Vital, Cléber Ferreira, abraçando aqui o presidente Romeu Carlos, aqui acompanhado pelo Thalisson, da assessoria de comunicação. Quem é que está ali com o Thalisson? Rodrigo está acompanhado do Thalisson, agradecer também. E um abraço a você que está com a gente desde o começo do programa aqui no YouTube. Você chegou no meio do caminho aí, já tinha começado o programa? Não tem problema, o programa vai ficar salvo aqui no YouTube, você pode acompanhar depois. Aproveita e compartilha com a galera, aquelas pessoas que estavam ocupadas fazendo alguma coisa, não puderam assistir, compartilha com essa galera que depois pode assistir tranquilinho, numa boa, o programa Replay dessa segunda-feira, tá bom? Uma semana abençoada, até segunda-feira, se Deus quiser, com outro programa Replay e a qualquer momento, com nova postagem aqui no YouTube ou lá no Instagram, tá bom? Que Deus abençoe, um abraço e até a próxima.